capítulo 1. Vai dando glória, irmãos. Me ajuda aqui, Vitor. Está quebrado, será? Se tiver, eu seguro na mão mesmo. Êxodo, capítulo 1. Eu queria ver com vocês a partir do versículo 15. Deixa. Êxodo, capítulo 1, a partir do versículo 15. O tema da mensagem dessa manhã é: sem parteiras, sem Moisés. Sem parteiras, sem Moisés. Irmãos, nós sabemos que no capítulo 2 do Êxodo, temos uma notícia excelente. O libertador de Israel do Egito nasce. Moisés, sem dúvida alguma, é o maior líder da história de Israel. Moisés é o homem que até hoje é respeitado em Israel muito mais do que qualquer outro profeta. Em Moisés nós encontramos o libertador, mas também o legislador de Israel. Moisés é o homem que, quando o israelita quer saber a moral, a conduta, o estilo de vida, é para ele que o israelita olha. Não simplesmente por ele, mas é porque quando Deus queria falar em Israel com o profeta, ele dava a esses profetas sonhos e visões. Mas quando Deus queria falar com Moisés, não era através de sonhos e visões. Deus falava com Moisés face a face. A Bíblia diz para nós que foi o homem mais manso que já pisou nessa terra. Sem dúvida, o maior nome do Antigo Testamento. No capítulo 2, Moisés nasce. E no capítulo 3, Moisés é chamado para o ministério. O grande eu sou, através de uma sarça que não se consumia, apareceu a Moisés, dizendo para ele: você vai libertar o meu povo. E como nós, Moisés, às vezes colocamos, ou Moisés colocou, assim como nós, limitações para o chamado. Senhor, sou de trava na língua, eu sou de língua dura. Talvez eu não conseguirei fazer aquilo que o Senhor me chamou. Mas, primeiramente, para aquilo que Deus chamou Moisés, Deus iria o capacitar. E para aquilo que Deus chamou Moisés, ele iria colocar pessoas do lado. Se Moisés está com medo de ir, tem medo de conseguir exercer o ministério, o eu sou o que sou é que está te mandando, vai, Moisés. Mas ninguém faz nada sozinho. Então, se ninguém faz nada sozinho, pode deixar, Moisés, eu coloco o Arão do seu lado. Arão, o seu irmão, vai fazer aquilo que você não faz. Vai fazer aquilo que você não dá conta. E Moisés vai fazer aquilo que Arão não dá conta. Só que antes de tudo isso, nós temos o capítulo 1 de Êxodo. E no capítulo 1 nós temos duas personagens que às vezes não é citada. Não são citadas. Duas personagens que passam batidas no meio da leitura bíblica. E são duas parteiras. Vocês sabem muito bem que essa história acontece 1.400 anos antes do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas para começar a pregar para vocês, eu queria ir 1.800 anos antes de Cristo, quando Deus chamou um homem idólatra chamado Abrão, para sair da sua terra, da sua parentela, para que da família de Abrão fossem benditas todas as famílias da terra. Só que Deus não trabalha com a nossa lógica. E para fazer com que de Abrão fossem abençoadas todas as famílias da terra, Deus promete descendência a Abrão. E por que isso é difícil? Porque Abrão está com 75 anos de idade. Só que este cumprimento vai chegar quando ele tem 100 anos de idade. Dois problemas. Quando Abrão tivesse 100 anos de idade, a sua esposa teria 90. Como se não bastasse, a esposa de Abrão era estéril, com 90 anos e com estéril. Em Gênesis capítulo 18, Deus aparece a Abrão e confirma essa promessa. Vai nascer o menino. Se Deus falou que vai nascer, irmão, pode ter 90 anos. Se Deus falou que vai nascer, pode ser estéril. Se Deus falou que vai nascer, vai nascer. Porém, Abraão riu
Agora já é Abraão, pai de um povo. Abraão, pai de numerosa nação, de grande povo, de nações. Mas esse que é chamado de pai de todo aquele que crê, não pai da fé, não tem isso na Bíblia. Pai de todo aquele que crê. Esse, quando ouviu a promessa, riu, porque era difícil. Sara, quando ouviu a promessa, riu. Depois que o menino nasceu, Ismael riu dele. Então, se Ismael riu, se Abraão riu, se Sara riu, o nome do menino é risada. Pode colocar o nome de risada, para toda hora que vocês olharem para o menino, vocês lembrarem, Deus cumpre promessa. Isaac casa com uma mulher chamada Rebeca. O problema era que Rebeca também era estéril. Só que, por um milagre, Deus disse para Isaac e para Rebeca, tem duas nações no seu ventre. É Jacó e Esaú. O plano de Deus para a salvação passaria por Jacó e não por Esaú. Então, de Jacó, Raquel, Lia, Bila e Zilpa, não se escandalize. De Jacó e 4 mulheres, Raquel, Lia, Bila e Zilpa, nasce a nação de Israel com os seus filhos. Dentre eles, talvez o mais famoso, mas não o mais importante, mas o mais famoso, José. E José, quando cresce aos 17 anos, é vendido como escravo para uma caravana no deserto de ismaelitas. E vai parar lá no Egito. Mas perceba comigo, irmãos, por que é que os irmãos de José venderam José? Não é porque não cabia José na família deles. Não é porque José estava comendo mais que eles, né? Porque José era sonhador. E José que sonhava, incomodava quem não sonhava. Então, por causa de um sonho, os irmãos de José se ajuntaram e venderam ele como escravo. A Bíblia mostra para nós que ele vai para o Egito e vai parar lá na casa de Potifar. E na casa de Potifar, José, mostra para nós que ele era muito mais crente que essa igreja inteira junto. Muito mais crente que essa cidade inteira junto. Muito mais crente que a gente, a mulher de Potifar. Aproveita que o seu marido está fora, está longe, ia demorar para voltar e quer se deitar com José. A proposta é essa, a mulher mais importante do Egito, talvez a mulher mais bonita do Egito, a mulher mais rica do Egito, quer se deitar contigo. O que você faz? Foge, porque você é crente. Ímpio se deitaria, crente não. Ímpio cede às pressões, crente não. Ímpio cede às tentações, mas crente não. Do diabo, você não foge. O diabo você resiste, mas da tentação, você foge. Não brinque com a sua carne. Não vá até onde você consegue para ver o que pode acontecer. Não. José não fez isso. José fugiu. José saiu. Mas a mulher armou um plano, estava com a roupa de José. Potifar chegou. Ah, meu amor, sabe o que aconteceu? Aconteceu que José, este homem que você trouxe para cá, queria se deitar comigo e eu fugi dele. Eu não quis. Mentira. Em quem Potifar iria acreditar? Na sua esposa ou em José? Na sua esposa. O que aconteceu então foi que por causa disso José foi inocentemente para a cadeia, para a prisão. Mas ele não era só sonhador. Ele também interpretava sonhos. E ali o padeiro e o copeiro sonham. O sonho do padeiro é, você vai morrer, interpretou, vai morrer. Irmão, quem interpreta sonho, quem tem dom, não só interpreta coisa boa, não. Tem coisa que é coisa ruim. Vai morrer, vai morrer, vai morrer. Morreu. Mas o copeiro, o sonho era, você vai ser restituído no cargo. E ele foi restituído no cargo, só que antes de o copeiro sair da prisão, José pede, por favor, lembra de mim lá no faraó, lá no palácio. Lembra de mim, uma hora ou outra, fala que eu estou aqui inocente. O tempo passa, faraó agora tem um sonho. O sonho é vacas gordas e vacas magras, espigas boas e espigas ruins. A interpretação do sonho ninguém pode dar, só José. Aí o copeiro lembrou de José. E quando o copeiro lembrou de José, Faraó busca José na prisão e agora coloca José no palácio. Interpreta, ele interpretou 7 anos de fome, 7 anos de fartura.
Com 7 anos de fartura, José, que administrou ela, fez com que o Egito fosse cada vez mais rico, se tornou governador. Ao mesmo tempo, uma fome acontece lá em Canaã. E por causa dessa fome, os irmãos de José foram ao Egito 2 vezes. Na segunda vez, José disse: vocês me viram na prova e não me ajudou. Agora estou na bênção e vocês vão se arrepender. Vocês estarão na plateia e eu no palco. Não, porque crente paga o mal com o bem. Crente não se vinga, crente paga o mal com o bem. Se os irmãos de José venderam José, agora, na primeira oportunidade que José tem para fazer o bem para os seus irmãos, ele faz. Pode vir morar todo mundo aqui. Aliás, traz o meu pai também. E todo o povo de Israel, 70 ou 75 almas, subiram para o Egito. E agora, aquele que foi traído pelos irmãos, está dando sustento para os seus irmãos. Lá no Egito, pagando o mal com o bem. Só que a Bíblia diz para nós que, quando José completou 110 anos, ele morreu. E aí chegamos em Êxodo capítulo 1, e a Bíblia diz que o faraó que levantou-se, no lugar do faraó que tinha ajudado José, não conhecia a história de José. E percebeu que os israelitas estavam crescendo, ali chamados de hebreus. Estavam crescendo. E faraó ficou com medo desse crescimento. Então ele armou um plano para acabar com o crescimento dos hebreus. Vamos colocar mais cargas nos hebreus, porque assim, quanto mais nós os explorarmos, quanto mais colocarmos cargas neles, quanto mais pisarmos neles, mais eles vão perecer. Só que olha o versículo 12 do capítulo 1 para mim, por gentileza. O texto diz assim: mas, quanto mais os afligiam, tanto mais se multiplicavam. Quanto mais cargas eram colocadas no povo hebreu, mais o povo hebreu crescia. Quanto mais o ímpio tentava acabar com o povo de Deus, mais o povo de Deus crescia. Quanto mais ele tentava sucumbir ou esconder aquilo que Deus tinha para os hebreus, mais o povo crescia. Desculpa o anacronismo, mas a perseguição não parou a igreja. O Coliseu não parou a igreja. Os leões não pararam a igreja do Senhor. De lá para cá, eles podem tentar nos derrubar, mas maior ainda continua sendo o que está em nós, do que aquele que está no mundo. Este mundo hoje jaz no maligno. Acabou, irmão. Daqui para frente é só para trás. A única esperança que temos neste mundo não é Luiz Inácio Lula da Silva, não é Jair Messias Bolsonaro, é a igreja do Senhor Jesus Cristo. A igreja do Senhor é que é sal da terra e luz do mundo. E é por isso que Faraó nos odeia, porque somos o povo de Deus. Só que eles não entenderam ainda que quanto mais nos perseguem, mais a gente cresce. Quanto mais batem na gente, quanto mais nos pressionam, mais a gente está perto do papai, mais a gente está perto de Deus, mais a gente ora, mais a gente busca, mais a gente engrandece o nome do Senhor, e mais a gente cresce. O Mangabeiras podia perseguir essa igreja demais. Podia ter todo o culto, pessoas aqui, ninguém entra nessa igreja senão morre. Será que o Mangabeiras poderia acabar com a obra de Deus no Mangabeiras? Será que os belo-horizontinos podem acabar com a obra de Deus em Belo Horizonte? Não pode, porque nós estamos diante do Deus da obra. E quem manda e quem governa nessa cidade, quem manda e governava no Egito nessa época, era Deus. A partir do versículo 15, a leitura. O rei do Egito ordenou as parteiras hebreias, das quais uma se chamava Sifrá e outra Pua, dizendo: quando servirdes de parteiras às hebreias, examinai, se for filho, mata, mas se for filha,
que viva. Perceba comigo algumas situações aqui. O rei do Egito, qual o nome dele? Não tem. A Bíblia não nos conta qual é o nome deste faraó. Porque faraó não é nome, faraó é título. Então nós não temos aqui o nome do rei do Egito. Qual era o rei que se levantou, que não conhecia a história de José? Não tem o nome. Mas das duas parteiras hebreias tem. Sifrá e Puá. Este rei do Egito era das trevas. Mas Sifrá significa clareza. Puá significa esplêndida. O que o texto está dizendo para nós é, tem o rei do Egito, qual é o nome dele? Não sei. Mas ele é das trevas, mas na mesma história tem uma que chama esplêndida, tem outra que chama clareza, é sal, ela é luz e ela vai brilhar no meio dos planos malignos de Faraó. Este não conhecia a história de José. Mas pergunta para Sifrá e Puá, quem foi José? Pergunta para essas parteiras hebreias, se elas sabem de Abraão, Isaque, Jacó, José, Manassés e Efraim. Pergunta para essas mulheres se elas sabiam da história do Deus que chamou de Ur dos Caldeus Abrão. O mundo pode não saber a nossa história, mas nós temos que saber. O mundo pode não valorizar a história da igreja, do povo de Deus, mas o povo de Deus tem que valorizar a história do povo de Deus. Nós não caímos aqui de paraquedas. Lagoinha tem 70 anos, 60 e poucos. 60 e poucos. Batista tem 300 anos. No máximo 400. A reforma protestante tem 500. A igreja que o Senhor estabeleceu como eclésia tem 2000. Povo de Deus é desde Adão. Porque tem povo de Deus antes de Abraão. Adão era um, Noé era outro. Lameque era outro. O segundo Lameque da Bíblia, o pai de Noé. Cã, Sem, Jafé, principalmente Sem, porque de Sem que vem Abraão. Nós temos homens, Sete e Enos, que a partir de Sete e Enos começou a se invocar o nome do Senhor. Nós temos povo de Deus na terra desde que a terra existe. E nós precisamos conhecer a história do povo de Deus. Se você não sabe as suas origens, você vai ser levado por qualquer lugar. Se você não sabe de onde o povo de Deus veio, você vai ser enganado por qualquer um. Se você não entende os marcos históricos da nossa fé, você pode cair na conversa de Faraó. Qual conversa? Se nascer menino, mata. Se nascer menina, deixa viver. Por quê? Porque menina pode se casar com os egípcios. E as meninas poderiam crescer e serem moeda de troca, em acordos comerciais. Então não é porque ele gostava das meninas, é porque ímpio só pensa nele. Ímpio não te faz bem, porque você vai ser beneficiado. Ímpio te faz bem, porque ele vai ser beneficiado. Ímpio não pensa no próximo. Ímpio só pensa em si. Então perceba, se for menina, nasce. E se for menino, mata. Está no capítulo 1, porque está crescendo. Mata porque está crescendo. Mata porque gera risco a mim. Mata porque eu não quero estar perto. Mata porque eles podem crescer, formar um exército e serem mais poderosos que a gente. E se Deus deixar o irmãozinho do lado crescer e ser mais poderoso que a gente? O que a gente tem com isso? Daniel, Ananias, Misael e Azarias. 4. Exatamente fiéis da mesma forma. Quando Deus foi recompensar, Deus deu um dom para um dom para o outro, a mesma coisa. Mas para Daniel, interpretação de sonhos. Ia crescer mais que os outros. Ah, não! Meu Deus vai me dar exatamente igual vai dar para o outro. Não é assim, não. Ele faz do jeito que quer, da forma que quer, na hora que quer. Ímpio fica com inveja. Crente, glória a Deus que está pregando mais que eu, glória a Deus que está avançando, glória a Deus que é o pastor da igreja, glória a Deus que é o membro, glória a Deus que converteu, glória a Deus por tudo. Mas Faraó não. Faraó disse, mata. Então agora está a ordem, irmão. É o superior dando a ordem para as inferiores. Agora tem a ordem, é para matar. Ok? Mas olha o 17.
As parteiras, porém, temeram a Deus. Vem a ordem de Faraó, matar. Mas o texto diz, as parteiras temeram. Respeito, reverência. E tem um negocinho também que você vai ter que ser maduro para entender. Medo. Temer, respeitar, reverenciar, mas saber também que aquilo que o homem planta, ele colhe. As parteiras olharam para a ordem de Faraó. E a ordem de Faraó ia completamente contra os princípios espirituais do nosso Deus. É para matar. Por que matar? Não, porque eu não quero que cresça. As parteiras ouviram. Entrou aqui, saiu aqui. É assim que a gente faz com ordem de ímpio. Entra aqui e sai aqui. Se, obviamente, ferir a lei de Deus. Eu tenho a regra. Eu tenho a ordem. Quem está pedindo não é a outra parteira. Quem está pedindo é Faraó. Ou melhor, mandando. É Faraó. Ah, tá bom. Mas eu tenho um Deus. Elas temeram a Deus. E o texto continua dizendo, e não fizeram como lhes ordenara o rei do Egito. Antes deixaram viver os meninos. Tem a ordem de Faraó, mata. Mas daqui a pouco vai vir Moisés com a lei, não matarás. Tem a ordem do ímpio, fere a lei de Deus. E as parteiras estão dizendo, eu não firo a lei de Deus. É muito bonito ler o 17, mas é difícil aplicar o 17. Porque para aplicar o 17, o seu patrão vai ter que falar, só nega esse imposto, e você vai ter que dizer não. Para aplicar esse texto, o seu patrão vai dizer quando o telefone tocar, fala que eu não estou, mas ele está na sua mão agora, parteira. O que você vai fazer? Você vai obedecer Faraó ou temer a Deus? Você sabe que o que estão te mandando fazer é errado, mas faz. E no domingo vem aqui. Não é? Aí na segunda está lá no GC do Vitor. Cadê o Vitor? Vitor falou nada comigo, não. Nem direta, não. Aí terça-feira está lá no GC online. Aí quarta-feira está sonegando imposto. Aí quinta-feira está mentindo para cliente. Roubando dinheiro de aposentado. É assim que a gente vive. Mas as parteiras? Parteira é crente, geralmente. As duas lá. Parteira é crente, geralmente. As parteiras disseram, não. Mais importa agradar a Deus do que aos homens. Eu não posso deixar de falar daquilo que eu tenho visto e ouvido. Quem falou isso foi Pedro e João, Atos 4. Foram presos por pegar o evangelho, soltaram eles. Atos 4. Não prega mais. Eu não posso deixar de falar daquilo que eu tenho visto e ouvido. Aí no capítulo 5, prenderam e espancaram Pedro e João. Não prega mais sobre este nome. A resposta foi, mais importa agradar a Deus do que aos homens. Se os homens nos mandarem fazer coisas contrárias às Escrituras, com quem você quer estar bem? Com os homens ou com Deus? Qual é o intuito do seu coração? Agradar os seus superiores ou Deus? Quero agradar a Deus. Eu vou fazer igual Josué. Vocês não dão conta. Josué 24. Olha o povo com Josué. Nós queremos Deus. A Josué com o povo. Vocês não dão conta. Olha o povo com Josué. Nós queremos Deus. Olha Josué com o povo. Vocês têm certeza? Porque se vocês levarem essa mensagem hoje a sério, vocês podem perder muita coisa na vida. Muita coisa. Se vocês não ouvirem isso aqui apenas como uma palestra, mas sim como uma direção de Deus para a sua vida, portas vão fechar. Talvez entre menos dinheiro. Talvez menos oportunidades. Mas agora a bola está com vocês. Olha o 18. Varão, traz mais água aí, varão. Essa que você me trouxe, eu bebi e tornei a ter sede.
18. Então o rei do Egito chamou as parteiras e lhes disse: por que fizestes isso? E deixastes viver os meninos? Ah, meu irmão, presta atenção. Presta atenção. Os ímpios estão vendo o que a gente está fazendo. Os ímpios sabem o que a gente está fazendo. Os ímpios estão de olho nas nossas condutas. E isso pode ser prejudicial ao corpo ou benéfico. Porque se um ímpio te ver desobedecendo a Deus, ele vai falar assim: ih, ela crente é tudo igual. Sabe o que falam comigo e falam com Pedro? Com Pedro? Pastor é tudo ladrão. Por que pastor é tudo ladrão? Porque tem pastor que é ladrão. Porque tem pastor que rouba. Você trabalha também ou você é só pastor? É assim. Ah, mas você faz o que da vida? Não, sou pastor. Não, sim, da vida. Sabe por quê? Porque tem muito malandro no nosso meio. Mas por causa dos malandros, eu não vou acreditar nos verdadeiros? Será que tem pastor de verdade? Será que tem igreja de verdade? Será que tem gente que quer Jesus de verdade? É claro que tem. É óbvio que tem. Aí esses que querem Jesus de verdade fazem calar os críticos. Igreja é tudo igual. Não, igreja é tudo igual não. A Lagoinha Mangabeiras é diferente. Igreja é tudo igual. Não. Não. Aqui eu congrego que é Jesus. Pastor é tudo igual. Quando você ouvir isso lá na rua, você fala assim: não, o pastor da minha igreja é diferente. Se você conhece um pastor de verdade, fala para esse povo que não é todo mundo que se vendeu. Se você conhece líderes de verdade, fala para esse mundo, porque eles precisam saber: ainda existem 7.000 que não se dobraram a Baal. Antigamente eu só olhava para os errados. Eu falei: meu Deus, tem os certos. As parteiras chamaram a atenção de Faraó, porque elas obedeceram a Deus e não a Faraó. Quer ser chamada a atenção do seu patrão lá, bajulando ele? Eu te garanto que você chama muito mais atenção se você falar com ele assim: não, patrão, não vou falar que você não está não, você está. Não, patrão, mas essa nota que você está me mandando aqui está com preço errado. Não, eu sei, é porque eu quero fugir do imposto. Não, patrão, então pede outro. Seu patrão vai lá para você e vai falar assim: ué, esse aí é diferente. É não, patrão, é porque eu passei para crente. E quem passa para crente não mente não. Olha, Faraó, porque vocês não fizeram aquilo que eu mandei. Você acha que foi assim? Por que vocês não fizeram aquilo que eu mandei? Ah, é porque cada um tem a sua opinião. Oh, que coisa linda. Eu não sou parteirofóbico. Vocês podem não matar. Faraó fez isso? Porque vocês não fizeram aquilo que eu mandei. Aí vai ter que ser homem e mulher de Deus para aguentar firme. Porque aí chegou a perseguição. Obedeceu a Deus. Depois que obedece a Deus, vem o quê? Pergunta para Paulo em Lista, apedrejado. Pergunta para Paulo em Filipos, preso e açoitado. Vem a perseguição. Obedece a Deus para você ver se amanhã a sua vida não gira, não muda. Vai começar a ser perseguido, mas bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados serão vocês quando vos injuriarem e mentindo disserem todo mal contra vós. Alegre e regozije-se, porque é grande o vosso galardão nos céus. Assim também perseguiram os profetas que vieram antes de vocês. Obedece a Deus para você ver uma coisa: olha, a vocês não foi dado apenas o privilégio de crer em Cristo, mas também de padecer por Ele. Obedece a Deus para você ver se 2 Timóteo 3,12 não se cumpre. Quem quer promessa se cumprindo aqui? Quem quer promessa? Quem quer promessa? Olha a promessa: todos que quiserem viver uma vida piedosa serão perseguidos. Quem toma posse dessa promessa? Todos que quiserem viver piedosamente sofrerão perseguições. Nós estamos na contramão do mundo, irmão. Esse mundo diz: pode mentir. O crente fala: pode não. Lá na sua família diz: mulher pode casar com mulher. Aí você levanta e fala assim: pode não, uai. Se prepare para não ser mais convidado para os almoços de família, se você disser o que a Bíblia diz. Irmão, isso aqui é para crente, tá? Se eu fosse você, eu não obedeci isso aqui não. Se você for ímpio.
Mas se você for crente, você já está fazendo isso, amém? Já está fazendo. Mas se você está cocheando entre dois pensamentos ainda, esquece isso aqui. Vai viver sua vida. Isso aqui é para crente. Isso aqui é para quem quer Jesus. Isso aqui é para quem já decidiu. 19. Responderam as parteiras a Faraó: por que vocês fizeram isso? Aí vem a resposta delas. Presta atenção no 19. É que as mulheres hebreias não são como as egípcias, são vigorosas. E antes que lhes chegue a parteira, já deram à luz os seus filhos. Então agora, elas deram 2 motivos, que eu não posso falar que é mentira, mas eu posso falar que está incompleto. Por que vocês não fizeram isso? Primeiro motivo, porque nós tememos a Deus. Segundo motivo, pode ser que as mulheres hebreias fossem mais fortes que as egípcias mesmo. Pode ser. E pode ser também que aquelas mulheres não estavam dando conta de chegar para atender tanto parto, né, Mariana? Nasce uma aqui, depois nasce outra ali, depois nasce outra aqui, depois nasce outra ali. A Mariana vai para um lugar, a Mariana vai para outra, a Mariana vai para outra. Mariana, você vem para casa hoje? Não sei. Mariana, qual que você vai chegar em casa? Não sei. Mariana, qual que você vai sair? Não sei, porque nasceu uma, nasceu outra, nasceu outra. Ela veio do parto agora, passou a noite toda lá. Trocou de roupa e já está aí, linda, maravilhosa, e já estava linda e maravilhosa com a roupa de parto. Mas é assim, nasce muito menino. Lembra que estava multiplicando? Então pode ser mesmo que as parteiras não conseguiam chegar e o menino estava a rodo. E pode ser também que as mulheres hebreias fossem mais fortes que as egípcias. Só que elas deram a informação, mas a informação incompleta, porque faltou a ideia do nós tememos a Deus. Aí eu aprendo com as parteiras que não é tudo que você fala para os outros. Não é tudo que você fala, principalmente para ímpio. Conversa com ímpio, irmão, é até certo ponto. Por que você está contando plano seu com Deus para ímpio? Por que você está dando satisfação para Faraó, se você é parteira hebreia? Se Deus te colocou em algo, te planejou algo, quis algo para você, para que você está abrindo essa boca para todo mundo? Existe o tempo de falar, mas também existe o tempo de calar. O problema é que nós estamos falando quando temos que calar, e calar quando temos que falar. Acontece uma coisa, já vai para o Instagram, posta lá no story. Aconteceu uma coisa, sabe para onde você tem que ir? Para a cruz. O seu quarto, fecha seu quarto. Eliseu, quando fechou a porta, ressuscitou o menino. Elias, quando fechou a porta, ressuscitou o menino. E meu Deus, quando veio a essa terra, disse: vai para o quarto e fecha a porta. Ora ao seu pai em secreto. E o pai que está em secreto te recompensará. Para de postar a sua vida inteira. Para de contar a sua vida inteira. Para de falar a sua vida inteira. Os ímpios não compreendem. É por isso que Paulo disse que as coisas espirituais são discernidas espiritualmente. Quer contar? Procura um líder da igreja. Quer contar? Procura alguém maduro na fé. Mas não sai contando para todo mundo os projetos e planos que Deus colocou na sua vida, não. Não faça isso. As parteiras hebreias fizeram exatamente o que eu estou falando. Não contaram tudo para Faraó. 20. Iremos até o 22. E Deus fez bem às parteiras. E o povo aumentou e se tornou muito forte. Olha o resultado da obediência. Deus fez bem às parteiras. E o povo cresceu. Os hebreus, abençoados pela fidelidade de 2 parteiras. Eu acho que Deus pode fazer muita coisa nessa igreja pela fidelidade de 1, 2 ou 3. Eu acho que Deus pode fazer grandes coisas lá na sua casa se você continuar com o joelho dobrado. Eu acho que a sua empresa pode ser abençoada se você for fiel a partir de segunda-feira. Eu acho, ou eu tenho certeza, que nós não temos nada a perder nesse sentido, se formos fiéis. Pelo contrário, ser fiel a Deus, no mundo a gente perde. Mas com Deus a gente só ganha. Vale a pena ser fiel, irmão. Vale a pena continuar, irmãos. Porque Deus está vendo aquilo que a gente está fazendo.
Deus está vendo a nossa fidelidade. E vocês não fazem ideia de quantas pessoas podem ser abençoadas através da sua vida por causa da sua fidelidade. Olha no Salmo 51, Davi disse: faze bem a Sião, ó Deus. Não entendi. Porque no Salmo 51, ele está pedindo perdão pelos seus pecados. Então deveria ser: faze bem a Davi. Não. Quando se faz bem ao rei, faz bem ao todo o povo. Quando faz bem a um, faz bem a todo o povo. Pastor pilantra, safado, sem vergonha, tem que ir embora. Mas pastor que caiu, que errou, que falhou, se for restaurado, quem ganha é o reino. Nós somos prontos a derrubar todas as pessoas. Herege, ímpio, que finge que é crente, Miqueias 3, esse não senta na minha mesa. Mas líderes, homens, membros que pecam, mas que querem Jesus, tem que estar do nosso lado. E nós temos que ser o primeiro a dar as mãos. Porque todo mundo aqui cai em muita coisa. Quem não perece ou quem não tropeça é perfeito varão. Tem algum perfeito varão? Tem. Quando você vê um irmão caindo, não termina de jogar pá de cal, não. Estende a mão para ajudar ele. Estende a mão para ajudar quem está em erro, quem está em falha. O que quer Jesus? Porque se ele se levantar, Deus pode fazer bem a toda uma igreja. Parteiras, o que vocês são? Fiéis. Por causa disso, Israel, o que você é? Abençoado por Deus. Agora, tem mais. Vocês acharam que a pregação ia ser pesada. Não. É de bênção. Ó, 21. Porque as parteiras temeram a Deus, ele, Deus, lhes constituiu família. Olha a ordem de Faraó para as parteiras: mata. Olha o que Deus tinha planejado para as parteiras: vão ficar grávidas, vão parir, e elas que vão ter menino. O homem pode fazer planos. Deixa o ímpio planejar sobre a sua vida. Deixa o ímpio planejar. Deixa o ímpio tentar alguma coisa contra você, irmão. Deixa. A resposta vem de Deus. Meu advogado é o meu Senhor, ele me defende. É ou não é? Deixa! É tudo que você se defende, não. Aliás, perguntaram para Jesus uma certa vez: tu és o Filho de Deus? E ele não respondeu palavra. Depois: tu és o Filho de Deus? Tu dizes. Depois: tu és o Filho de Deus? Eu sou. E vocês verão o Filho do Homem vindo com muito poder e muita glória sobre as nuvens. Tem hora que você responde nada, tem hora que você responde o básico, tem hora que você responde tudo. Tem que ter discernimento para saber. Não é tudo que a gente fala, não é tudo que a gente responde. Deixa com Deus. Aliás, Romanos 12, Paulo diz assim: olha, dê lugar à ira. Mas não é sua, não. É, saia de cena e dê lugar à ira. Como assim? Próximo versículo. Porque diz o Senhor Deus: minha é a vingança. Sai de cena quando alguém fizer algo ruim com você. Sai de cena e deixa Deus tratar com aquela pessoa. É assim que a gente faz. Sai de cena e deixa Deus resolver com fulano, beltrano, ciclano. Dê lugar à ira de Deus, não sua. A sua você controla. Domínio próprio, mansidão, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade. A gente tem fruto do Espírito, tem ou não tem? Você não tem fruto do Espírito? Por isso que você não xinga palavrão, não é? No trânsito. Não é por isso que você perdoa a sua esposa, seu marido. Não é por isso que você está louvando a Deus o tempo todo, não está xingando os outros. Não é? Não é? Não? Então se arrependa. Porque você tem o fruto do Espírito. Faraó para as parteiras: mata. Deus para as parteiras: vai ter menino, vai nascer menino. Só para quem está prestando atenção. Qual foi o primeiro plano de Faraó para acabar com os israelitas? Aumenta a carga, aumenta a carga. Qual foi o segundo plano? Mata os meninos. Agora vem o terceiro plano. Ímpio não para, não. Se o ímpio quiser te derrubar, ele vai até o fim. Lembra de Golias? Se o ímpio quiser te destruir, ele vai até o fim. Eu estou te avisando. Olha o 22. Então ordenou o Faraó a todo o seu povo, dizendo: antes a ordem era só para as parteiras, agora a ordem é para todo o povo. Antes era no secreto, irmão.
Agora é em público. Faraó apelou. Terceiro projeto. A todos os filhos que nascerem dos hebreus, lançareis no Nilo. Mas a todas as filhas deixareis viver. Primeiro projeto, aumenta a carne. Segundo projeto, mata quando nascer. Terceiro projeto, essas parteiras não querem matar, essas parteiras são crentes. Então joga no Nilo. Pergunta óbvia, requer uma resposta óbvia. Rio é feito de quê, Vitor? De quê? De água. Rio é feito de água. O capítulo 1 termina com o faraó mandando jogar os meninos na água. Não tem problema não. Pode jogar na água. Joga os meninos na água, Tiago. Vamos pegar o Tiago, vamos jogar o Tiago na água. A Denise já olhou para mim assim. Pega. Aquilo que Deus tem o projeto. Pega, joga na água. Aquilo que Deus planejou. Vai lá, faraó, joga na água. Aquilo que Deus tem para você, joga na água. Não tem problema não. Joga na água. No capítulo 2 vai nascer um menino chamado tirado das águas. Moisés. Moisés significa aquele que saiu da água. Ok? Sem problema. Sabemos que Moisés foi tirado da beira do rio. Mas o seu nome significa tirado das águas. Se as parteiras tivessem matado os meninos, o menino do capítulo 2 não iria nascer. Moisés. Não seria chamado no capítulo 3. Não receberia poderes no capítulo 4. Não começaria a derramar as suas pragas. Água transformadas em sangue, rãs, piolho, mosca, peste nos animais, úlcera, chuva de pedra, gafanhoto, trevas sobre todo o Egito. Morte dos primogênitos. Se as parteiras não tivessem sido fiéis, aquele povo não sairia com Moisés, atravessaria o mar vermelho e não louvariam, e não dançariam do outro lado do mar. Não veriam água saindo da rocha. Não veriam maná caindo do céu. Não veriam coluna de nuvem, coluna de fogo. Se aquelas parteiras tivessem matado os meninos, Moisés teria morrido. E esse Moisés que está vivo por causa das... Estava vivo, tá? Por causa das parteiras. Uma certa vez disse para Deus assim: Senhor, esse povo é idólatra, esse povo é obstinado, abandonou a tua lei. Mas vai com a gente. E aí Deus falou para Moisés: eu não vou com vocês. Só que aí, Moisés pediu de novo pelo povo. Porque Deus falou assim: olha, se Moisés, vamos fazer um acordo. Eu mato esse povo e de ti eu faço uma grande nação. A promessa que ele tinha feito a Abraão. Só que um líder de verdade não pensa nele, pensa no povo. Não mata não. Vai com a gente. Senhor, aliás, não me deixe ir se a tua presença não for comigo. Então eu vou com vocês, Moisés. Mas chega em Cádiz, que depois é chamado de Meribá, e ele bate na rocha quando Deus tinha mandado falar. Bateu 2 vezes, Deus mandou falar. Porque lá em Refidim, Deus mandou falar. Em Cádiz, ele mandou bater. Tem hora que Deus muda a estratégia. Tem hora que Deus muda a ordem. Bate, não, fala. Bateu 2 vezes. Por causa disso. Deus falou com ele assim: não vai entrar na terra. Que injustiça, quem és tu, ó homens, para discordares de Deus? Mas que injustiça, Moisés não entrou. Deus queria até matar Moisés em Êxodo 4 por causa da circuncisão. O que eu aprendo com isso? Você pode ser íntimo de Deus, mas fica na sua. Íntimo de Deus, mas tem que obedecer. Não vai entrar na terra prometida, não entrou. E não entrou. Tá? Eu, com Samuel, falo: não vai. Pai. Aí vai. Mas Deus falou: não vai. Não vai entrar. E não entrou. Mas contemplou a glória de Deus. Lá naquela rocha, na fenda da rocha. O que você prefere, irmão? Canaã ou contemplar a glória de Deus? O que você prefere? Uma terra que emana leite e mel ou contemplar a presença de Deus? Moisés preferiu, voltando, que ele não preferiu nada. Moisés viveu a glória de Deus. Mas se não fossem as parteiras, não teria Moisés. Se formos fiéis, Deus pode continuar fazendo.
Deus pode abençoar esse lugar. Eu queria que nessa manhã levantassem aqui parteiras, mulheres de Deus, homens de Deus, que não vão sucumbir à pressão de Faraó. E que vai ver Deus abençoando cada vez mais esse povo. Quanto mais bater na gente, quanto mais tentar matar a gente, quanto mais tentar afogar a gente, mais a gente vai crescer para a glória de Deus. Fique em pé no seu lugar, vamos orar. Eu vou orar.